Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Dominical, pastores, companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal. Eu quero te cumprimentar com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para vos transmitir o conteúdo que será estudado no próximo domingo, na lição de número 2 da nossa Escola Bíblica Dominical, já na segunda lição do quarto trimestre de 2020, estaremos estudando sobre quem era Jó. Você que já nos acompanhou aqui na lição anterior sabe que nós estamos estudando neste trimestre sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. São lições muito importantes deste livro que é singular em toda a Bíblia, né? É um livro que tem um conteúdo, como nós aprendemos na semana passada, sapiencial. Ele tem um prólogo e um epílogo que é em prosa, mas a maior parte deste livro é em poesia. Por isso, ele é considerado e classificado como um livro poético, o livro de Jó. Antes de prosseguir, eu quero primeiro pedir a você que se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E se você se inscreveu neste canal nas últimas semanas, eu quero te agradecer, porque nós temos recebido novos inscritos a cada semana. E isso nos motiva a continuar fazendo o nosso trabalho. Nosso trabalho bem simples, mas procurando sempre dar ao professor um subsídio, um acréscimo, para que ele possa desenvolver bem a sua aula diante da sua classe. Vamos então fazer uma breve oração ao nosso Deus para que Ele nos abençoe na nossa exposição bíblica. Oremos. Pai querido e amado, nós te louvamos e agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez. Estamos aqui para transmitir este conteúdo sagrado, que o Teu Espírito nos inspire a transmitir com fidelidade a Tua palavra. Assim oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa lição, que é a lição número 2, ela tem como texto áureo o que está escrito no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 1, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Eu chamo a atenção do querido professor para a palavra sincero, que em algumas Bíblias vai estar escrito assim, íntegro. E outras Bíblias também tem uma variação onde está escrito reto, está escrito justo. Eu coloquei até embaixo algumas versões que apresentam esta palavra. A Revista Corrigida Fiel, no lugar de sincero, tem a palavra íntegro. E a NVI, a Nova Versão Internacional, no lugar da palavra reto, tem a palavra justo. Mas o sentido é o mesmo. Vamos então prosseguir aqui e ler a nossa verdade prática. Quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Vamos ler. Acompanhe, por favor, a leitura. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os seus servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Vamos então para o nosso objetivo geral, que é demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter
íntegro. Os nossos objetivos específicos são, primeiro, mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa. Segundo, citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus. Terceiro e último, destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes que somos nós. Então, amados irmãos, vamos então ao seguinte, uma parte da nossa lição que nós falamos, que é a chamada interagindo com o professor. É possível ser próspero e, ao mesmo tempo, ter um caráter íntegro e piedoso? O apego ao dinheiro e a ambição podem aniquilar a nossa integridade e piedade. Porém, Jó é para nós um modelo de integridade, piedade e temor de Deus na prosperidade e nas circunstâncias adversas. Na verdade, o que a Bíblia está mostrando para nós é que este homem era rico, mas ele era íntegro. Este homem tinha bens, mas ele não se deixou levar pela avareza. Pelo contrário, era um homem sábio e próspero. É o que a nossa lição vai nos mostrar. Isso nos serve também de modelo e de exemplo para nós. A nossa introdução diz assim, uma parte dela: o autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça o seu perfil. Jó foi distinto na espiritualidade e não na natureza. Ele era um homem como nós somos. Não tinha uma natureza diferente, mas ele tinha uma vida devota, sincera diante de Deus. É o que nós vamos aprender nessa lição. Foi um homem rico, tinha uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Repetindo, foi um homem rico, abastado, tinha uma família sólida, como nós lemos no texto sagrado, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Eu deixei para os irmãos, professores, esta tela muito interessante para você refletir. Quem era Jó? Existem duas fontes que eu vou citar aqui agora, que procuram encontrar na Bíblia um homem no Antigo Testamento, mais especificamente no livro de Gênesis, que poderia ser o Jó do livro que nós estamos estudando. Se você tem ali a Bíblia Dake, você vai ver que a Bíblia Dake chega a citar que Jó era descendente de Issacar, porque lá está escrito: e os filhos de Issacar, Tola, Puva, Jó e Sinrom. É citado um personagem bíblico com o nome Jó. Porém, nós não podemos, amados professores, dizer que este Jó citado em Gênesis 46, 31 é o mesmo Jó do livro de Jó. Outra fonte, que é o Manual Bíblico de Halley, nós apresentamos essa fonte na última aula, diz que Jó era um descendente de Edom. Tem mais profundidade esta argumentação, porque a terra de Uz ficava exatamente como diz os historiadores, os estudantes da Bíblia, próximo aonde era a terra de Edom. E aí diz o texto sagrado lá em Gênesis 36, versículo 32 e 33 o seguinte: reinou, pois, em Edom, Bela, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá, e morreu Bela. E Jobabe, filho de Zerá, de Bozra, reinou em seu lugar. Por esta argumentação, entende-se que Jó era um homem rico e ele era um rei, ele era alguém que tinha uma posição hierárquica superior aos demais, ou seja, ele era reconhecido como uma pessoa de posses, mas também poderosa na terra onde vivia. São fontes, e eu estou citando para que o professor, se ouvir isso ou algum comentário acontecer nesse sentido, você fique ciente que realmente existem essas duas versões, sendo que essas duas argumentações, melhor dizendo, sendo que a segunda tem maior profundidade do que a primeira. Vamos então, irmãos, à nossa lição. O tópico número 1 diz assim: um homem de caráter irretocável. Número 1, íntegro, ou seja, sincero. O que é caráter, meus amados irmãos? Vamos então entender melhor isto. O caráter define o que a pessoa é de verdade. Alguns dizem que caráter é o que nós somos no íntimo. A palavra caráter é um vocábulo que vem do latim, que é character, ou character, que significa marca gravada, sulcada. Em outros lugares você vai ver distintivo.
o que distingue uma pessoa do outro não é somente a sua personalidade, mas também o seu caráter, aquilo que está gravado nele. Jó não era sem pecado, mas tinha caráter irretocável. Veja, irmãos, que não está na lição, eu coloquei para você esta observação importante, que ele faz, quando conversa com Jó, já nos seus primeiros diálogos, ele põe em dúvida o caráter de Jó. Ele põe em xeque o caráter de Jó, como se Jó não fosse de fato fiel, como se ele não fosse de fato sincero. Ele diz lá em Jó, no capítulo 4, versículo 7, o seguinte: lembra-te agora de qual é o inocente que jamais perecesse, e onde foram os sinceros destruídos. Se você olhar em uma outra versão da Bíblia, você vai ver que aqui é uma pergunta que coloca em dúvida a sinceridade de Jó. Eu vou ler para você uma outra versão para que você possa ter ciência. Eu tenho aqui uma Bíblia que nos ajuda muito nestes textos que nós temos um pouco de dificuldade de entender. A Bíblia na linguagem de hoje, ela diz assim, Jó, capítulo 4, versículo 7, diz assim: você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Ele faz sem entender o que estava acontecendo, eu até escrevi isso aí na nossa tela, sem saber o que estava acontecendo, pôs em dúvida a sinceridade de Jó. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver exatamente isso que eu estou te falando, né? Olhando aqui no versículo 2 em diante, Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é o que pode ficar calado? Ou seja, diante de uma situação, quem pode ficar calado diante de um homem que de repente é rico e empobrece, adoece e fica praticamente numa miséria, podemos dizer assim? Mas ele faz, no capítulo 4 ainda, versículo 6, você ensinou muita gente, nós vamos ver isso na lição de hoje, que Jó era um homem sábio, ensinou muita gente, deu forças a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, disse ele faz, como é que você perde a paciência e a coragem? E o seu temor a Deus não lhe dá confiança? Pondo em dúvida também o temor de Deus, que nós vamos ver que Jó era um homem que temia o Senhor. E aí, prosseguindo aqui o texto, e a sua vida correta, ou seja, justa, não o enche de esperança? Aqui também percebemos que os próprios amigos de Jó sabiam que ele era um homem íntegro. Aí vem o versículo que nós estamos citando aí para você. Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça? Ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Olha, irmãos, isso vai ser estudado posteriormente, qual era essa teologia de Elifaz. Mas prosseguindo aqui, vale ressaltar já nesta primeira aula que fala a respeito da pessoa de Jó, especificamente, a sinceridade e a irretocável atitude deste homem que era íntegro diante de Deus. Diz assim, a palavra íntegro significa inocente sem culpa. Ele era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. Eu chamo a atenção dos alunos e professores para mais um texto que não está na revista. Aliás, nesta lição de hoje vou acrescentar muitos versículos para que você possa aproveitar, meu querido professor. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17, a oração de Davi, né? Davi diz assim, Senhor, da sinceridade te agradas. Você pode ler esse texto depois completo. Deus se agrada daquele que é sincero, daquele que é íntegro, daquele que é homem de caráter, mulher de caráter. Prosseguindo então ao segundo item do tópico número 1, reto, que é o mesmo que justo ou direito. Jó comportava-se de modo irrepreensível. Meus queridos irmãos, eu quero chamar a tua atenção para estes muitos versículos que eu deixei para vocês. O servo de Deus deve ter esta qualidade, deve ser irrepreensível a
muitos versículos aí que eu deixei para você. 1 Tessalonicenses 3,13, 5,23, Efésios 1,4, Efésios 5,27. Aproveite estes versículos e comente com os seus alunos a respeito de sermos irrepreensíveis. Eu posso escolher um destes, um bem conhecido, para que você possa usar também na sua aula. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23. Vamos ler? Como é gostoso desfolhar a palavra de Deus e aprender com Ele, a sua palavra, que é a verdade para nós. Nós precisamos aproveitar esses momentos da escola dominical e ler a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 5,23 diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Poderíamos ler mais textos aqui, mas eu vou deixar para você. Você pode, se você está no seu computador, printar esta tela. Se você está no celular, você pode pausar o vídeo aí agora, anotar na sua revista da Escola Dominical estes versículos e comentar com os seus alunos sobre a importância de sermos irrepreensíveis. Além destes versículos, eu quero acrescentar nesta lição o seguinte: andar no caminho reto não é fácil. Realmente não é fácil. Eu deixei esta linha aqui de propósito nesta tela. Você tem aí uma linha que vai daqui, abaixo da palavra andam, até depois do Salmo 119, versículo 1. Esta linha é uma linha reta. Esta linha simboliza o caminho do crente. O crente precisa trilhar um caminho reto. O fiel precisa trilhar um caminho reto. O que é um caminho reto? É um caminho sem tentar se desviar, sem tentar enganar, mentir, iludir, dilubriar. Ou seja, andar no caminho reto não é fácil. Você pode ilustrar isso para o seu aluno. Se você fizer uma linha reta da sua casa até a sua igreja e tiver que andar sobre ela ou na direção dela, você vai passar por buracos, você vai passar por cima de árvores, você vai passar por cima de vales, por cima de montanhas. Assim é a vida do cristão. O próprio Jó, ele tinha integridade e vivia uma vida reta, uma vida justa. Por isso que quando veio a tribulação, ele não titubeou, ele não vacilou, mas ele manteve a sua integridade. A sua esposa, a sua mulher não entendeu. Ainda retens a tua sinceridade? Mas ele reteve sim, porque ele trilhava o caminho reto. Voltando à nossa reflexão, andar no caminho reto não é fácil. Porém, bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. É o que está no Salmo capítulo 119, versículo 1. Prosseguindo então, terceiro item do nosso primeiro tópico: temente a Deus e desviava-se do mal. No hebraico, isso significa prestava reverência a Deus e evitava o mal. No grego, isso significa alguém devotado ao culto e à adoração a Deus e que mantinha o mal à distância. Ou seja, temente a Deus. Chama a atenção do professor que está me ouvindo, do aluno, que o temor do Senhor é o tema central na literatura sapiencial. Eu deixei aí vários versículos para você também. Mais uma contribuição para você, professor. Nós temos em Jó, em Salmos e principalmente no livro de Provérbios esta exortação acerca do temor do Senhor. Eu vou ler um destes versículos que está no próprio livro de Jó. Jó, capítulo 28, versículo 28, que diz assim: Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Repetindo, mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Quer ser inteligente? Aparte-se do mal. Quer ser sábio? Comece pelo temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E veja, os irmãos, não vamos entrar aqui em detalhamentos, mas o temor do Senhor estava presente principalmente no início
de grandes momentos do povo de Deus aqui na terra. Quando desceu o poder de Deus no dia de Pentecoste, diz que em cada alma, em toda alma havia temor, porque o Espírito Santo desceu sobre ele de forma maravilhosa, e a igreja era uma igreja que temia ao Senhor. Se olharmos lá no Antigo Testamento também, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, o temor do Senhor também trouxe grande repercussão naquele momento. O povo temeu ao Senhor diante da sua manifestação sobrenatural ali no Sinai. Então, prestemos atenção, porque a nossa vida deve começar no temor do Senhor e deve continuar no temor do Senhor até que o nosso Senhor Jesus Cristo nos arrebate para a sua glória. Aproveite esses versículos, professor, e comente com os seus alunos a respeito da importância de temer a Deus e desviar-se do mal. Então, vamos para o nosso segundo tópico. Um homem sábio e próspero. Em primeiro lugar, um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que nem são sábias, nem tampouco prósperas. A Bíblia diz que Jó era maior do que todos os do Oriente. Maior aqui significa, irmãos, maior também em sabedoria. Não é só a riqueza, mas ele era sábio. Nós já lemos um versículo aqui em Jó no capítulo 4 que fala que as pessoas iam a ele buscar conselho. Você pode também ler, meu querido professor, o que está em Jó no capítulo 29, versículo 21 a 22, ou 21 e 22. Ouvindo-me, esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles. Também acrescento algo importantíssimo para você, professor. A terra de Edom é citada na Bíblia como um lugar de onde se originaram muitos sábios. Eu vou ler esse texto para você, que está em Jeremias, no capítulo 49, versículo 7. Se você puder, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Contra Edom, profecia contra Edom. Assim diz o Senhor dos Exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos entendidos? Corrompeu-se a sua sabedoria? Então, reforça-se aqui aquele argumento inicial de que Jó ele era descendente de Edom. Jó era um homem sábio, e de Edom se esperava que ainda tivesse ali muitos sábios. Edom, onde Jó provavelmente viveu, era conhecida como região cujos sábios eram célebres. E quem sabe dentre estes célebres sábios estava o nosso personagem bíblico Jó. É um argumento que é aceito por muitos estudiosos da Bíblia. Jó, oriundo de Edom, também era um homem sábio, oriundo dessa terra onde se esperava que ainda houvesse ali entendimento, sabedoria. Vamos prosseguir aqui, irmãos, vamos falar sobre um homem sábio e próspero ainda, mas o segundo item. Um homem próspero, uma família ideal, fazendeiro bem-sucedido. Eu deixei para você aqui bem interessante essas imagens para mostrar para você o seguinte. Jó tinha, segundo o texto sagrado, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, ou seja, 1.000 no total, e 500 jumentas. É interessante que para estes animais havia necessidade de muitos empregados, de muito pasto também, para que os bois pudessem pastar. Quem sabe estes bois eram usados para arar a terra naquele momento, na terra de Uz. E quando olhamos para camelos, lembramos que camelos são animais usados para se transitar pelo deserto. Então entendemos que esses 3.000 camelos serviam para que ele pudesse transportar mercadorias, né? A presença das ovelhas nos fala da importância deste animal como meio de se aproveitar a sua lã e também a sua carne para alimento. As jumentas também eram conhecidas como animais que suportavam peso e que poderiam ser usados para várias finalidades
muitas celebridades, muitos reis, até mesmo o Senhor Jesus Cristo, né? Ele montou num animal como este. Então, vemos a importância, queremos olhar além dos números nesta prosperidade de Jó. Queremos ver aqui, através desses números, que ele era um homem muito rico e que tinha muitas terras para cuidar destes animais e para levar esses animais para pastos, ou seja, ele precisaria de muitos empregados. Então eu fico imaginando a logística do que acontecia no campo ou no lugar onde Jó cuidava da sua família. Não é em vão que seus filhos estavam sempre em festas, porque eles tinham muita e muita prosperidade. Dá um total de 11.500 animais que são citados apenas nesse versículo, né? Sabemos que a prosperidade ou a riqueza naquela época não era pela quantidade de dólar que a pessoa tinha, não é pela quantidade de moedas de prata que a pessoa tinha, mas sim pela quantidade de animais, pela quantidade de rebanho. E quando olhamos aí 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, nós entendemos que Jó era um homem muito próspero e muito abençoado por Deus. Indo então para o terceiro item do segundo tópico, nós temos uma prosperidade baseada no ser. O livro destaca primeiro quem Jó era e depois o que ele possuía. Essa frase eu coloquei aí, e você que é estudante da Bíblia deve saber muito bem disso. Eu quero aqui, neste momento, irmãos, colocar aqui algumas reflexões importantes. A primeira reflexão que eu quero que você aproveite na sua classe com o seu aluno é a seguinte: até que ponto o que temos influencia o que somos? Há muitas pessoas que, por ter posses, pelo fato de morarem em um lugar muito mais aprazível, menosprezam os outros, são avarentos. Então, o que ele tem acaba influenciando o que ele é como pessoa. Disse o Senhor Jesus Cristo o seguinte: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Se você é leitor da Bíblia, você vai saber muito bem o contexto desta passagem. Quando um homem chegou para o Senhor Jesus Cristo e questionou Jesus, querendo que ele... Aliás, vamos a esse texto para nós entendermos melhor esta passagem bíblica. Diz lá, Lucas, no capítulo 12, diz o seguinte, aqui está o versículo 15, não é? Mas vou ler alguns versículos anteriores para que você possa entender. Versículo 13. E disse um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, aí vem o versículo que está em tela: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde colocar os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Que lição maravilhosa! A vida do homem não se constitui na abundância de bens que ele possui. Então eu faço uma outra reflexão que não está escrito aí, mas você pode pensar. Até que ponto aquilo que somos influencia aquilo que temos? Ou seja, se somos homens de caráter, se somos homens sérios, se somos homens fiéis, não podemos
ter qualquer coisa, não podemos possuir qualquer coisa. Aquilo que somos influencia aquilo que temos. Porém, aquilo que temos como bens, como valores, não pode influenciar aquilo que somos. Eu vou repetir para você. O que somos, se somos fiéis, se somos íntegros, se somos verdadeiros, isto deve influenciar aquilo que compramos, aquilo que possuímos, aquilo que desejamos ter. Devemos fazer isto de acordo com o nosso caráter, de acordo com a nossa fidelidade. Agora, o contrário não pode acontecer. Aquilo que temos, os nossos bens, nossa prosperidade material não pode influenciar aquilo que nós somos, o nosso caráter íntegro diante de Deus. Pense nessa reflexão e leve isso para o seu aluno, e aí a sua aula vai ficar mais movimentada. Isso vai fazer com que o aluno reflita e tenha posicionamentos a tomar diante desta pergunta muito interessante. O que somos e o que temos. O que temos e o que somos. Vamos prosseguir então para o último tópico. Um homem de profunda piedade pessoal. Um homem dedicado à família. Eu chamo a atenção dos irmãos que o comentarista apenas fala da boa convivência entre os filhos nesta parte da lição. Por isso eu coloquei uma interrogaçãozinha ali. Preste atenção nisso quando você estudar. Pelo texto sagrado, Jó não participava dos banquetes, mas tão logo terminava o turno das festas, ele se prontificava em sacrificar e interceder por cada um deles, por cada um dos seus filhos. Dessa forma, ele se responsabilizava perante Deus por toda a sua família. Ou seja, um homem voltado para a família, dedicado para a família. Ó, que lição este texto sagrado nos traz. Nós, como homens de Deus, como servos de Deus, precisamos também ser dedicados à nossa família. Não devemos deixar de orar pelos nossos filhos. Não devemos apenas nos preocupar com os filhos, mas cuidar deles e principalmente de como está a sua comunhão com Deus. Jó se preocupava em que seus filhos tivessem cometido algum pecado, alguma coisa indevida, e ele ia lá e os chamava, nós vamos ver isso no texto sagrado, para se consertarem, para se humilharem diante de Deus e assim conservar a família unida debaixo da presença de Deus. Um homem de moral e piedade, um caráter irretocável, soma-se à vida piedosa. Preste atenção nessa palavra piedade, porque a palavra piedade na Bíblia tem vários significados. Há momentos que piedade pode significar misericórdia por alguém, né? Sentir a miséria do outro no coração, ser misericordioso, e muitas vezes na Bíblia fala misericordioso e piedoso. A palavra piedade também pode significar santidade. Mas a palavra piedade aqui significa amor ou apego pelas coisas sagradas, devoção. Mesmo em momentos de desespero, como consequência da sua provação, ele manteve seus olhos em Deus. Essa piedade era a causa da dedicação de Jó à sua família. Olha, meus queridos irmãos, ser piedoso significa amar as coisas sagradas. Amar as coisas sagradas no sentido de devotar a Deus, ou dar a Deus a honra e a glória que lhe é devida através do culto. Um ato de piedade, e a palavra piedade vem de pio, que é santidade, é um ato sagrado. É você se consagrar a Deus. E por isso nós vamos falar agora, no último tópico, sobre um homem de vida consagrada. O último item do último tópico. Diz assim: ele priorizava a oração. Era um homem que levantava de madrugada para oferecer sacrifício, ou seja, para orar. Ele demonstrava fé, oferecia sacrifícios antes mesmo da lei. Nós não vemos aí, no livro de Jó, nenhuma possibilidade de colocarmos a sua história após o tempo da lei, porque ele está oferecendo um sacrifício em sua casa. Por isso, nós situamos o livro de Jó no período patriarcal. Ali, toda a atitude dele é uma atitude de um patriarca. Terceiro, ele oferecia uma oferta proporcional. 10 filhos, então ele oferecia
uma oferta, um sacrifício por cada um deles. Quarto, ele intercedia, né? Ele intercede no início e no final do relato bíblico. No início do texto, no início do livro, nós vemos ele intercedendo pelos seus filhos. No final do livro, nós veremos ele intercedendo pelos seus amigos. Então, Jó era um homem da intercessão. E intercessão, irmão, significa se colocar entre Deus e a pessoa. Interceder, ser o mediador. Jó se colocava entre Deus e os seus filhos. Assim como no final do relato bíblico, lá em Jó, no capítulo 42, ele vai interceder pelos seus amigos. Ou seja, vai se apresentar diante de Deus, oferecendo sacrifício pelos seus amigos. Muito bem, voltando aqui para o final da nossa lição e indo já quase terminando, ele orava continuamente. Apesar de o comentarista falar que o texto diz que ele se santificava, eu chamo a atenção do professor para isso. Na revista fala que Jó se santificava. Ora, nós vemos que Jó tinha uma vida de devoção. Percebemos pelo texto sagrado. Porém, o que vemos é que ele santificava os seus filhos. E eu trouxe para você aqui 3 versões da Bíblia para você entender melhor esta passagem. Você pode utilizar isso na sua aula. Primeiro, a versão NVI diz: terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. A versão revista e atualizada diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. E a NVT, a nova versão transformadora, diz assim: quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Veja como é interessante isso aqui, irmãos. Nós não sabemos, pela Bíblia, se era festas diárias, né? Dá a entender isso, mas nós não podemos dizer isso, dizer que o texto sagrado fala isso, né? Eram 7 filhos, cada um no seu dia. Quem sabe essa festa não era diária. Podia ser também no dia do aniversário, podia ser uma periodicidade mensal, não sabemos. O certo e o que a Bíblia diz é que eles se uniam para festejar. Isso mostra também uma unidade entre os filhos, uma coisa bonita. Hoje nós temos a sociedade tão dispersa, até dentro da família, os próprios filhos um distante do outro, os irmãos uns distantes do outro dentro da própria casa. Mas aqui eles se reuniam e Jó, quando terminava o turno das festas, ou seja, era uma festa na casa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7º filho, e depois então Jó oferecia sacrifício, mas segundo o texto sagrado que nós vimos aqui em algumas versões, convidava-os, chamava-os para santificá-los diante de Deus. Vamos à nossa conclusão. Destacamos 3 aspectos da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. A partir daí, meus amados irmãos, eu não copiei o que está na revista. O texto fui eu mesmo quem elaborei e você pode aproveitar se desejar. Não é pecado ser rico. Entretanto, muitos que são abastados afastam-se de uma vida moral ilibada e não demonstram qualquer devoção a Deus. A avareza toma conta de seus corações e não são sábios, muito menos piedosos. O que nós temos observado, irmãos, é que muitas pessoas têm se deixado levar pelo poder do ouro, do dinheiro. E aí nós vemos tantos casos de corrupção no nosso Brasil, tantos corruptos, tantas pessoas que até mesmo se aproveitam da saúde da população para se beneficiar a si mesmo, entesourando para si. É como nós lemos aqui o texto de Lucas no capítulo 12, e se esquecendo dos menos favorecidos. Essa avareza toma conta dos corações e a sabedoria lhes foge. E a piedade, muito menos. O apego às coisas sagradas, nenhum apego. Acabam sendo pessoas cruéis, egoístas, avarentas, presunçosas, orgulhosas, e a sociedade, principalmente no Brasil, tem sofrido muito com isso.
Prosseguindo então, o segredo na vida de Jó está no seu reconhecimento que Deus lhe deu. Você deve se lembrar do texto sagrado quando ele diz: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Este texto mostra que Jó reconhecia que tudo que ele tinha e que naquele momento havia perdido, foi Deus quem lhe deu. Este reconhecimento, irmãos, faz muita diferença. Isso faz uma enorme diferença, eu escrevi para você, na hora da aprovação. Sigamos o exemplo deste servo de Deus, mantendo-nos íntegros, retos e tementes. Certamente, as bênçãos de Deus se multiplicarão em nossas vidas, o que não nos impede de sermos provados, o que veremos nas próximas lições. Eu quero terminar agradecendo a você que esteve até este último momento comigo e deixar para você um convite. Na próxima semana estaremos estudando sobre Jó e a realidade de Satanás. Termino também pedindo a você que está pela primeira vez nos assistindo, que você possa fazer a sua inscrição em nosso canal. Deixe aí o seu like, deixe o seu comentário e nos ajude a alcançar outras pessoas. Eu encerro aqui deixando um abraço do meu pastor Samuel da Silva, um abraço de toda a minha família, a irmã Leila, o Elias, a Letícia, que são os meus companheiros aqui no meu lar e que estão sempre comigo nos ajudando em todos os momentos. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo e que o Senhor nos abençoe e que esta lição possa trazer para nós grandes ensinamentos, que possamos aprender com Jó a ser justo, íntegro, fiéis a Deus, tementes a Ele, e que possamos ter coragem para dizer não a tudo que venha ao nosso redor que queira nos induzir ao mal. Jó, ele era justo, reto, temente a Deus, mas, acima de tudo, desviava-se do mal. Deus pode só te abençoar maravilhosamente. Assim termina esta lição, dizendo até breve, até a próxima lição. Em nome de Jesus estaremos aqui. Amém e amém.